Bom dia. O que eu posso oferecer a Deus que seja mais importante que a minha obediência? Eu frequento a ICEA desde os meus 6 anos de idade. Eu aceitei Jesus aqui, me batizei quando eu ainda era adolescente. Eu fiz parte de alguns ministérios, participei de praticamente todos os acampamentos. O problema é que eu não era profunda. Eu não tinha firmado a minha identidade no Senhor. Por isso, um dia, eu percebi que eu tinha uma vida dupla. Uma aqui na igreja, com um coração ensinável, e outra fora dela, com um coração frio. E quando eu tive esse estalo, a minha decisão foi caminhar para mais longe, em direção ao coração mais gelado. Depois de um certo tempo afastada, eu entendi que era hora de voltar a caminhar com Cristo. Então, há quase 4 anos, esse processo começou. O tio Massato e a tia Ruth começaram um acompanhamento comigo, caminharam junto comigo. Foi praticamente 1 ano de acompanhamento, até que eu resolvi que eu ia namorar. Mesmo que eles estivessem falando para mim não me apressar, não começar o namoro daquele jeito e nem naquela hora. Mesmo assim, eu resolvi seguir os meus próprios desejos e a minha própria consciência. Afinal, o cara era crente, tinha família crente, eu estava apaixonada, ele estava apaixonado. Depois de algumas conversas, decidi que ia acompanhar o meu namorado da época na igreja dele, e o nosso namoro sempre foi muito tranquilo. Mas as diferenças sempre foram muito nítidas, inclusive teologicamente. Longe da minha igreja, dos meus amigos cristãos, e tendo só ele como meu apoio, o meu relacionamento com Deus foi se esfriando. Esfriando tanto, a ponto de, sem eu perceber, colocar ele no lugar de Deus. Timothy Keller fala que existe uma diferença entre tristeza e desespero. Parafraseando, o desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Isso acaba com você. Isso é consciência de obter uma alegria imperfeita desse mundo e de edificar toda a vida com base em tal alegria. Essa é a definição de idolatria. E eu achava que ia ser o alecrim dourado, que ia sempre estar esperta para não cometer o pecado da idolatria. Lá estava eu com meu deusinho de carne e osso. O meu namoro terminou e eu estava sozinha. Tenta imaginar tu pulando num pula-pula. E de repente tu pula e tudo vira um vazio. Tipo o espaço. Era assim que eu me sentia, no meio do espaço. Existiam muitas opções, mas o que eu fiz foi me jogar aos pés da cruz e dizer para Deus que eu errei muito, mas eu precisava muito da misericórdia dele para não morrer de desgosto. Acho que era a única opção que eu tinha forças para fazer. Não porque eu tinha alguma força, mas porque Deus é misericordioso o suficiente para me capacitar nessa escolha. E aí as coisas foram ficando claras. O tanto que eu fui rebelde, desrespeitei as minhas autoridades. O tanto que eu me deixei levar por alguns pecados e deixei meu coração se cauterizar. Fiquei morna. E principalmente o tanto que eu inverti as minhas prioridades e coloquei outra pessoa no lugar de Deus. Por isso, esse testemunho também é um pedido de perdão e publicamente reconhecer que eu errei e eu me arrependo. Eu errei feio com o Senhor, com as minhas autoridades e com vocês. Eu poderia ter feito melhor e se eu pudesse voltar atrás, eu faria. Elizabeth Elliot fala que Deus sempre tem um propósito amoroso no sofrimento. Ele é especialista em transformar tragédias em maravilhas. E eu experimentei isso. No meio da dor, eu pude ter o privilégio de experimentar o cuidado, o zelo e a misericórdia de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado Deus tão próximo que qualquer coisa que me ameace levar para um pouco longe dele já me dá medo. Deus cuidou do meu coração. Eu tenho corrido atrás do tempo que eu perdi com a minha devoção morna e lutado diariamente para que os meus olhos estejam sempre fixos em Cristo. E aí, quando aqueles dias mais difíceis chegam, eu olho para o céu, respiro fundo e lembro: o que eu posso oferecer a Deus que seja mais importante que a minha obediência?
Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12:1. Queria pedir que a igreja ficasse de pé. Eu sempre digo que a questão não é nós errarmos, pecarmos, fazermos escolhas erradas, mas é a nossa atitude em relação a isso. Sempre eu pergunto para pessoas que estão fazendo o que é errado, eu pergunto: você não consegue sair dessa ou você não quer sair? Se você não consegue, nós estamos aqui para isso, para ajudar no caminho de volta. Mas se você não quer, aqui não é o lugar. Então eu queria que o testemunho da Camila é que ela falando aqui, não dá para dimensionar todo o caminho de volta. O filho pródigo, quando se afastou, ele teve que percorrer a mesma distância até voltar para a casa do pai. E sofreu as consequências também. Vamos orar. Pai, às vezes nós não conseguimos dimensionar o que o nosso pecado faz com tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. Então, Pai, muito obrigado, porque através desse sacrifício que temos perdão, temos reconciliação e restauração. Obrigado, Pai, porque o Senhor olha para nós não como exigindo uma perfeição que jamais teremos, mas algo que o Senhor sempre requer de nós, é um coração sincero, quebrantado e contrito. Então, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, através do Espírito Santo, trabalhou no coração da Camila. Obrigado porque mesmo, Senhor, com as escolhas erradas que ela fez, com as consequências que ela recebeu disso, mas o Senhor a ama. Tanto é, ó Pai, que o Senhor a perdoou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalhou no coração dela para que ela também pudesse reconciliar com os líderes, o pastor Massato, a Ruth, com a liderança e com a igreja hoje. E como igreja hoje, nós queremos restaurá-la, a condição de membro, orando, Senhor Deus, para que ela possa ficar firme e que o exemplo dela, negativo que foi, mas seja um alerta para todos nós. Aquele que está em pé, veja que não caia. E ajude para que essa igreja seja firme nesse sentido, Senhor, levando a sério o pecado, batalhando, custe o que custar, Senhor, para que a santidade seja um alvo para todos nós. Então, muito obrigado. Toque no coração daqueles que estão brincando com a questão do pecado, achando que podem sair dessas ilesos. Isso é uma mentira, Senhor. O pecado sempre traz consequências e nem todos podem ter a alegria da restauração como a Camila teve. Então, queremos agradecer pela vida dela, da sua família também, e que o Senhor a use aqui, no meio dos jovens, no meio da igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar.